Olá, ouvintes do Gauchismo Líquido. Tá no ar o terceiro episódio da série que contempla o conhecimento das mulheres do Rio Grande do Sul. Nesse podcast, convido duas pesquisadoras que têm a Pampa como tema de investigação. Em suas respectivas áreas, elas exploram as possibilidades de um outro olhar sobre o Sul, a partir da relação com os seres, com a geografia e a cosmologia local. Sob a perspectiva de um Rio Grande profundo, Andréia Nunes Sabrito, natural de Alegrete, e Juliana Nunes, natural de Jaguarão, refletem sobre essa metade sul habitada, de possíveis fronteiras aquosas e de territórios banhados pelos rios Ibirapuitã e Jaguarão. Andréia Nunes Sabrito é dos Campos de Areia do Alegrete e aprecia muito a vida cigana e imigrante. Se apresenta como mãe solo de 2, doula, docente na Unipampa, agrônoma e estudiosa do rural na campanha gaúcha, o lugar que também dizem versos na declamação. Juliana Nunes é nascida nas Picadas da Jaguarão, fronteira do Brasil com o Uruguai. É poeta, fotógrafa amadora, historiadora e antropóloga em formação. Recentemente lançou o livro de poesia chamado Chá de Murta, Campo e Poesia, pela editora Iaguaru. Olá, gurias! Prazer tê-las aqui. Então, vamos ao nosso papo, que a gente tem muito assunto, né, sobre esses temas que nos atravessam tanto na pesquisa quanto na nossa vivência, né? E eu ia pedir para vocês contarem um pouco sobre a trajetória acadêmica de vocês e como que vocês chegaram aos temas de pesquisa que hoje vocês se dedicam. Oi, Clarissa. Oi, Juliana. Uma grande honra estar com vocês. E contar um pouquinho, então, da minha trajetória de formação e de trabalho, assim, nessas temáticas, que é uma trajetória autobiográfica, assim. Eu venho da pecuária familiar, né, de uma história pessoal de pecuária familiar, de lida com a lã, com ovinos de lã, com uma pecuária de corte sem raça definida, né, e uma vivência urbana, assim. E eu tinha uma vida assim, que todas as férias eram no campo, todas o momento, né, o feriado, o final de semana e as férias todas no campo. Eu nunca tinha passado as férias em outro lugar que não fosse para a campanha até os 16 anos. E faz pouco tempo que eu me dei conta disso, assim. Então, eu nem me dizia rural, mas depois eu me dei conta do quanto eu era rural, né, quando eu fui para a universidade. E com 16 anos eu fui para a universidade, fui para Santa Maria fazer agronomia, que era algo que tinha muita relação com as minhas questões, né? E pensei que eu ia ser técnica, né? Que eu ia ser engenheira agrônoma de campo, trabalhar com, sei lá, produção forrageira, essas coisas assim, que eu gostava de gado, gostava de, né? E caí na pesquisa, né? Caí dentro da extensão rural, que é uma área assim de estudo de estudo do mundo rural, do desenvolvimento rural. E comecei, assim, as minhas inquietações eram inquietações autobiográficas, né? Desse universo da produção pecuária, que muitas vezes eu enxergava nas representações e eu pensava, mas isso não tem a ver com a minha vivência, né? Da pecuária, do rural. E foi aí que eu comecei a colocar essas questões sobre esse rural habitado, vivido, né? E não apenas um lugar de produção, né? Não é nem a pecuária, nem nenhuma outra modo de vida, né? Ele é só produtivo, ele tem toda uma outra um universo, né? Que depois até a Juliana vai falar melhor. Tem um universo por trás disso, né? E essas minhas inquietações me levaram então a estudar as gentes do Pampa, os diferentes grupos sociais que interagem na produção pecuária e aqui na campanha gaúcha, assim, que é o meu locus, né? De afeto e de estudo também. E foi por aí. Olá a todos. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de participar no podcast. A Andréia, a Clarissa, enfim, estou muito contente. E, bueno, eu tenho uma experiência muito parecida com a Andréia, é tão bom ouvir
essas experiências similares. Eu sou de Jaguarão, então, como a Clarissa falou, e eu morava também para fora. Meu avô tinha uma pequena chácara, ainda tem, né? Só que antes ele plantava para subsistência familiar, tínhamos vaca e tudo. Vivi toda a minha infância, toda a minha primeira infância nessa localidade, né? No Cerro do Matadouro, em Jaguarão. Matadouro que tinha um abatedouro lá, meu avô era carneador. Meu avô vem de uma linhagem de homens negros carneadores, né? Meu bisavô também era carneador. Então, me criei nesse universo, né? Sempre vou chegando em casa com um avental ainda, ou com um saco de carne, do que sobrava, ele levava para casa. E a minha trajetória acadêmica, ela começa na Universidade Federal de Pelotas, claro, fiz toda a minha formação básica em Jaguarão, e fiz, então, a minha formação inicial em História. Sou formada em licenciatura em História, lecionei por alguns anos, 6 anos de licenciatura, agora só dou aula de poesia, não dou mais aula de História. Não, pretendo voltar às aulas de História. E o meu campo na história foi totalmente diferente do que eu pesquiso agora. Na época, eu pesquisei, então, o Clube Negro 24 de Agosto, que hoje, primeiro patrimônio reconhecido, né, pela primeira vez como patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul, como patrimônio cultural. E foi um trabalho muito intenso na comunidade, eu fiquei 6 anos com eles, e era uma comunidade que meu avô fazia parte, e não podia participar de outros clubes negros, os negros não podiam participar de outros clubes da cidade. Então, o meu avô fazia parte do Clube 24 de Agosto, era sócio, assim como eu também sou sócia honorária. E ali desenvolvi a minha pesquisa de monografia. Depois da pesquisa de monografia, eu participei, junto com outros componentes, da equipe que fez, então, eu fiz o relatório histórico e antropológico, resultou no tombamento, então, do Clube 24 de Agosto. E aí ele conseguiu reverter o leilão por R$ 4.000 de dívidas que ele tinha com o ECAD. Então, e virou ponto de cultura. Então, aí a antropologia, a história realmente ultrapassou. Então, depois eu fiz 1 ano de pós-grado na Universidade da República. Eu não pude dar continuidade nesses estudos, porque eu já estava servidora na Prefeitura do Capão Leão. Fiquei 7 anos fora da universidade, quando eu resolvi, então, voltar para o curso de graduação em antropologia. E aí eu disse, não, eu vou ficar uns 2 anos na graduação, 3, tentar me formar e vou para o mestrado. Aí eu prestei, então, a seleção de mestrado para 2019, passei, mas aí com o tema das águas. Eu cheguei a esse tema através do NRC das Lidas Campeiras, do Alto Camaquã. Eu já vinha pensando em algo sobre meio ambiente, sobre rural. No meu primeiro tema, na verdade, de pesquisa, eu estava pensando as mulheres solteiras do mundo rural, que se fala muito dos solteirões. E aí, como na minha família tinha muita mulher solteira no meio rural, eu pensei que esse podia ser um tema. Aí, então, o que eu fiz? Para definir meu tema, eu comecei a realizar caminhadas etnográficas. Eu fiz isso a partir dos textos do Tim Ingold, com o Dédalo e o Labirinto e o Caminhando com Dragões. Então, eu fiz um mapeamento de Jaguarão, eu caminhei em torno de uns 10 quilômetros pela cidade, e a partir disso, então, comecei a me interessar pelo tema. A primeira ideia era a cidade feito um rio, Jaguarão nos limites do impossível, que foi o tema mesmo do meu projeto. Mas a partir do momento em que eu comecei a ter contato com os interlocutores, eu comecei a me dar conta que o rio, claro que o rio é um trânsito, o rio é o movimento, é o fluxo, mas a lagoa e as águas, tudo é água doce, na verdade, mas que a Lagoa Mirim tinha uma importância, né, uma importância vital para a comunidade, porque é de lá que de fato se tira o sustento, justamente porque o rio é um rio velho, né? Nessa geografia do rio é um rio velho, tem a questão da extração de areia, né? Então já escasseou bastante. Para viver do pescado no rio não tem condições, segundo eles me disseram, né? Segundo os interlocutores. Então é isso, a minha trajetória é um pouco híbrida, né? Eu tive diálogos com a etnomusicologia, né, para falar do nosso encontro, meu e da Clarissa, na música.
E fiquei 4 anos estudando flauta doce, né? Ainda arranho na flauta doce, de vez em quando eu toco. E me dedico hoje, basicamente, à pesquisa e à poesia. Acho que é isso. Muito legal. Nossa, muito interessante os temas. Até sobre isso, eu tive a oportunidade de ler, né, algum artigo de vocês, assim, e queria que vocês comentassem um pouco, pode ser sobre eles especificamente ou sobre a pesquisa que gerou, né. Também vou falar para os nossos ouvintes, os títulos aqui também para o pessoal que se quiser procurar, né, os textos, e também para entender um pouco como que se desenvolve esse tema na pesquisa. Um Eu li o artigo da Juliana que é "Pelos caminhos das águas, o habitar pluriverso na pampa sul-brasileira". Achei bem interessante também a pesquisa de campo da Juliana, se puder comentar também um pouco, e o próprio conceito de pluriverso, que a gente já conversou um pouco. E também já aproveito e já falo o título também do trabalho da André, "A invisibilidade da mulher pampiana, subalternidade cultural e conservação da ordem social". Queria que vocês comentassem um pouco sobre esse trabalho, assim, sobre a pesquisa, sobre essas observações de campo que são tão ricas, né, dessas experiências. Falar um pouquinho de como que chega no caso para mim, como que cheguei nessa encruzilhada de pensar aí a invisibilidade da mulher pampiana, né? Porque estudando os rincões, né, a relação rincão-estância que tem pautado o meu trabalho, de entender que a pecuária ela se faz na relação, ela não se faz apenas no processo produtivo, né? Então, eu tenho sempre trazido esse questionamento, essa cutucada nas relações sociais que são o que fazem, né, essa produção pecuária aqui, como em qualquer sistema produtivo, sistema agrário, né? E ficou evidente, assim, que falta conversa sobre as relações de gênero, não para dizer, não só para dar continuidade no que as teorias feministas, os estudos feministas têm dito, né? E os estudos rurais que tratam do feminino, que existem muitos estudos, mais do ponto de vista da mulher colona, da mulher, sobretudo da agricultura familiar, desse modelo do colono imigrante, né, que é o que vem na cabeça normalmente quando se pensa em agricultura familiar, né? E aqui a gente tem uma agricultura familiar com outras características. Existe uma diversidade dentro dessa agricultura familiar, que é uma das coisas que eu procuro trabalhar também, e que dentro desse universo aqui da pecuária, não é só uma questão de que a mulher a mulher quando trabalha, ela não é trabalho, é ajuda. Isso dentro do rural brasileiro em geral já tem estudos, a Anita Brumer já vem falando isso há mais tempo, né? Mas existem peculiaridades, particularidades, então, nesse universo pampiano aqui, né? Que por exemplo, de uma mulher que é como se ela não existisse na história, né? Então, esse homem, ele brota do ventre da pampa, né? Ele não vem do ventre da sua mãe, ele brota do ventre da pampa, ele já começa autodeterminado, né? E aí, a partir disso, se desenrolam muitas outras questões, né, em que os fatos históricos, a vida, o cotidiano, o produtivo, está todo em volta do masculino. E o trabalho feminino, ele fica completamente invisibilizado. O trabalho, a vida, a biografia, tudo dessas mulheres fica invisibilizado, né? Então, nesse artigo, por exemplo, eu trago vários relatos que foram do trabalho de campo, fruto de uma pesquisa que eu fiz durante a dissertação, da participação feminina e da importância da participação feminina, por exemplo, para que o gado pudesse se tornar uma reserva de valor para certos pecuaristas familiares. Alguns pecuaristas se tornaram donos, acessaram a terra, se tornaram proprietários de terra, por exemplo, depois de anos de trabalho, né, com o gado. E isso só foi possível porque o gado pôde servir, por exemplo, de reserva de valor, de poupança. Mas aí tu vive do que se o gado fica de poupança? Vive da caça, vive de comer carne de outros animais, né, pequenos animais, vive das plantas de cercado, né, do artesanato e de pequenas vendas, né, que em geral
são as mulheres que estão envolvidas na produção alimentar, no conhecimento desse ambiente para poder fazer isso, né? Então, cuidar aonde que tu vai plantar para que as avestruzes não interfiram, por exemplo, quando tu planta uma leguminosa, cuidar nas plantas de cercado para que não haja, para que tu possa usar, inclusive, os animais que entram ali como fonte de alimentação proteica, né? Tatu crioulo e outros animais que o pessoal se alimenta aqui. Então, tem muito a ver com esse universo do feminino, que não é só de dentro da casa, como, né, o feminismo que é mais urbano, mais branco, digamos assim, né, pontua que o que escraviza, né, esse trabalho da casa. Para a mulher rural existem outros significados, né? Então esse trabalho traz isso. Traz também uma questão de que as mulheres ativas na Pampa muitas vezes têm que, para terem voz, para terem vez, têm que se masculinizar para serem ouvidas, porque se é a figura masculina, que é sempre a figura ouvida, então para que ela se torne respeitada, ela tem que se masculinizar, e a gente encontra essas figuras. Então são estratégias que se desenvolvem, que eu tentei salientar, que são desse lugar, né? Que incomoda bastante nesse mito, né, do centauro, do gaúcho autodeterminado, né? Para que a gente exista, a gente vem do ventre materno, né? E para que a gente chegue à idade adulta, chegue a montar cavalo, então, e ser o centauro da Pampa, alguém teve que nutrir, alguém teve que cuidar, alguém teve que, né? Todas as vulnerabilidades dessa vida, elas tiveram que ser cuidadas. E esse cuidado, muito provavelmente, veio de uma mulher, né, que não aparece, simplesmente não aparece, né? Quem é que faz esses gaúchos, né, se tornarem adultos, pessoas, enfim. Então isso nada aparece. E por outro lado, a gente tem uma representação desse feminino, artístico-literária, né? E aí, nesse trabalho, por exemplo, eu trouxe alguns exemplos de filmes, de livros, né, romances. Claro que isso é datado, né? Cada época traz um aspecto, assim, mas tem algumas obras que são bem marcantes, por exemplo, No Tempo e o Vento, né, do Érico Veríssimo. Ele traz visões femininas que ainda não tinham aparecido, então a partir daquele momento ele traz narradoras personagens, né, porém ainda é um homem escrevendo, né, então são narradoras personagens, são personagens femininas que contam a história, mas a partir de uma visão de um homem, né, a gente ainda não tem o que a própria Clarissa provoca, né, o eu lírico feminino, né? Então, mas é importante trazer essas representações porque elas, além de refletir um modo de pensar sobre as mulheres do Pampa, elas também influenciam o jeito de ser das mulheres do Pampa e dos homens, né? Porque estão nas músicas, estão nas coisas que a gente vê na TV, que a gente nessa cultura vivida também, né? Então, além de elas serem influenciadas por esses mitos, por esses estereótipos já criados, elas também influenciam, né? E outra questão que a gente tem forte também no ponto de vista da representação é o papel do movimento tradicionalista gaúcho, né? Sobretudo nessas cidades da fronteira aqui, em que a gente tem os centros de tradição gaúcha, os piquetes, os CTGs, os fogões, como os locais de convivência social, né? Dificilmente que alguém não passe por esses locais como os seus locais de convivência social, vivendo nessas regiões aqui de fronteira, né, da campanha gaúcha. E esses lugares são lugares que consolidaram esses estereótipos, né, o feminino e o masculino na prenda, no peão, né, na mulher que é o enfeite do lugar, né, que não é ativa, né. Então essas representações elas também importam mesmo para a vida cotidiana, mesmo não sendo esse aspecto puro do que é a vivência da mulher no rural, do homem no rural aqui, elas importam também para entender um pouco de como que funciona. Assim. Ah, muito legal. Muitas reflexões aqui a partir disso, assim. Estava refletindo aqui do eu lírico feminino e lembrei da Silvina Ocampo. A Silvina Ocampo é uma escritora argentina. Ela traz essa ideia da literatura, dessa literatura mais dita gauchesca. Tem algum livro dela na internet, porque é difícil achar os livros da Silvina.
Mas não fazendo propaganda, mas já fazendo, uma livraria Baleia tem um livro da Silvina. Bom, o meu trabalho eu faço, então, com as águas, né, a partir das águas. Comecei, na verdade, a partir das águas. Eu comecei a partir da antropologia da imagem, né? Não sei se da imagem, não vou taxar como antropologia da imagem, porque teria que trazer todo o histórico, né? E li muito referencial da imagem, né? Fiz uma disciplina sobre imagem. Eu, como gosto de me aventurar na fotografia, então eu comecei fotografando e gravando os sons do rio. E fiz a costa do Jaguarão, fiz muito a orla ali do rio, e depois, por último, agora embarcando, indo, né, até o local da pesca para fora. Era um universo totalmente diferente daquilo que eu vivia enquanto jaguarense e enquanto pessoa. Nunca me imaginava dentro de barco e indo visitar, ver essa realidade. Eu fiquei um período mais digamos, de uma etnografia flutuante. Eu caminhei muito, não conversei com ninguém, caminhei muito. E eu tive nesse meio tempo, e aí então eu tive a oportunidade de conversar com o escritor Auguste Tillet e fiz então, a partir dessa conversa, um novo mapeamento de ruas que tivesse como motivo as águas, ou que se relacionasse com peixes, enfim. E aí eu fiz então esse trajeto. Então, quando eu quis retornar para contar como foi, ele acabou falecendo. Então, tem essa história, porque eu começo, na verdade, a pesquisa a partir do livro Contos de Verdade, do Tillet, e fiz a introdução do meu trabalho a partir de um conto chamado As Grandes Onças Bravas. E aí, então, a partir disso, como é que eu vou entrar nesse campo agora, né? O que definiu realmente a minha entrada em campo foi a relação familiar. E a partir disso, então, eu fui até a Colônia Z25, estive lá na casa da Dona Rosa e foi uma alegria, porque cheguei lá e estava toda a família, e toda a família envolvida com a pesca, né? Estava o Santiago, estava a Rosângela, estava a Rosa, estava a Tairine, que trabalha com ela na colônia, ajudando as pescadores e pescadores no processo de aposentadoria, de contribuição ao INSS. Tem todo um sistema diferenciado para isso, em regime de economia familiar, que é muito similar ao que a Andrea estava falando, dessa questão do regime familiar, de economia familiar. E aí, então, eu comecei a me dar conta, quando eles começaram a falar da pesca para fora, da fronteira, desse habitar e desse praticar a pampa, eu me dei conta, então, que existia realmente aquilo que o Gorbar fala, que é a ideia, duas ideias, a ideia do pluriverso e a ideia do sentir pensar com a terra, nesse caso, sentir pensar com a água. Por que eu estou pensando numa pampa do pluriverso, uma pampa, o habitar pluriverso dessa pampa? E aí, pensando também um pouco na ideia de uma história contrapelo, porque a história oficial nos diz o quê? Nos diz isso que a Andrea colocou no primeiro momento. A ideia da pampa masculina, a ideia também de uma metade sul vazia, a ideia de que a pampa é só cavalo e boi, e que é só aquela linha, né, no horizonte, só com uma linha verde, no caso, só a planície pampiana, né, plana. Quando eu vou, então, para a pesca para fora, e também quando fui na Barra do Jaguarão me dei conta, tá tudo junto. Existe esse pluriverso em interconexão e interrelação. Então, quando eu chego lá na Barra da Lagoa, né, eu encontro a plantação de arroz, eu encontro no caminho a plantação de soja, eu encontro pescadores, que não eram só o casal, tinha mais outros dois pescando no mesmo local, eu encontro gado bovino, gado equino, uma infinidade de aves das mais variadas espécies. Eu enxergo os lençóis freáticos, que são as águas cuspindo da terra. Ela me mostrou, a Rosângela me mostrou essas águas cuspindo da terra. E aí eu vou me dar conta do que aquilo que o próprio Escobar está falando, eu estava vivenciando ali. E aí eu fiquei pensando, é mais do que uma natureza, uma oposição entre natureza e cultura. É uma relacionalidade, é uma fricção, é uma interconexão.
E somando a isso, eu ainda tenho uma linha uma linha que é imaginária, que corta então as águas. Então, a metade daquelas águas da lagoa é Jaguarão e outra metade Rio Branco. São ditas águas transfronteiriças. A lagoa é dividida ao meio e que divide esses estados-nação. Isso foi no início do século XX, né, a partir do Tratado das Águas. Mas vou definir, então, para o universo a partir do Arthur Escobar. Pensarmos na constituição da ciência moderna, em que divide natureza e cultura, a ideia é que não se divida a natureza e cultura, mas que não seja um mundo de um único universo, que é o universo dito da política racional, ou seja, é a ideia de um pluriverso, onde esses universos não diminua, no caso, a racionalidade europeia branca, não seja a hierárquica. Né? Muito legal isso que tu traz, Juliana, da tua pesquisa. É interessante como isso também afeta o nosso modo de se relacionar, né? Com essa responsabilidade também, né? Acho que isso tem bastante a ver também com essa conscientização sobre o que tem afetado a natureza, assim, né? Eu acho que é um link possível que a gente pode fazer. Eu comecei a observar a degradação da pampa, assim, e o que vem acontecendo nos últimos anos, né? Isso foi bem impactante, assim, porque é bem diferente das narrativas que estão nas músicas, né? Desde a própria ameaça das mineradoras, a questão dos agrotóxicos, né? E eu queria perguntar o que vocês observaram, assim, sobre essa questão desse cuidado ou desse descuido com o meio ambiente nessas pesquisas de campo de vocês. Quando teve um dia que eu escutei uma música tua que é Flor Extinta, né? Que tu faz Clarissa faz essa crítica. Sim. E eu pensei assim, eu disse, é isso que eu queria dizer. Porque às vezes na linguagem acadêmica a gente não consegue colocar tudo esse visceral, né? Essa inquietação que gera de ver as contradições, que eu acho que isso que é importante falar, porque de um tempo para cá a própria pecuária começou a ser, e claro, como eu estou mergulhada nesse universo de observar a pecuária e o que falam da pecuária e como que ela mesma fala de si, né? De ver que mudou a perspectiva, né? O pecuarista de alguém atrasado passou a ser o guardião da pampa, o guardião da pradaria, né? Aqui no Uruguai, por aí, e porque produz em cima de campo nativo e tal. E só que isso também não resolve várias outras contradições que estão por trás, né? E assim, falar em preservação da pampa, justo quando a gente fala assim que uma coisa não está separada da outra, né? Não está a cultura da natureza, é falar que tem diálogos interseccionais. Acho que, para usar um termo assim bem atual, um conceito bem atual, né? É impossível falar do uso desse ambiente, do convívio com esse ambiente, sem falar no acesso a ele. O acesso a esse ambiente ele é diferenciado. E, portanto, tem questões de classe envolvidas, tem questões de raça e etnia, marcadores sociais, né, de gênero também, do uso desse lugar. Então, existe uma relação com essa pampa que fica muito escondidinha, né? Conflitos, contradições que ficam muito escondidinhas, assim, no dizer que a pecuária preserva e a lavoura de grão destrói, né? Porque, na real, não é só o problema, por exemplo, da investida da silvicultura, que foi no início dos anos 2000, né? Vamos destruir o que é campo nativo, transformar em silvicultura. Daí agora a gente está vendo uma substituição bem avançada, bem rápida pela soja, né? Mas é dizer assim, onde que isso está acontecendo? De quem que é a responsabilidade disso, né? Desse cuidado. Existe uma discussão, por exemplo, para os estudos dos povos e comunidades tradicionais, né? Às vezes a gente acaba romantizando um pouco, né, o uso do ambiente, assim, quando estuda povos e comunidades tradicionais, que também não é de todo verdadeira, né? Mas existe sim, para esses povos que convivem com o ambiente, um outro olhar, porque
além de que não é romântico, assim, é um olhar de necessidade mesmo, né? Porque se a gente for pensar no meu estudo dos rincões, por exemplo, os rincões se formaram, os grupos, os aglomerados, as pequenas vilas rurais, né, onde estão as pequenas propriedades na Pampa, são lugares que foram relegados a essas pessoas, porque o filé do campo ficou na mão das grandes propriedades, né? As grandes instâncias ocuparam as melhores áreas mais fáceis de trabalhar, e a grota, o cerro, a beira do rio, né, o lugar acidentado ficou para a pecuária familiar, para a agricultura familiar do Pampa, como, né, para os quilombos, para essas comunidades. Então, tem isso também. Daí as pessoas são cuidadores do Pampa. São mesmo, porque precisam, porque vivem daquele lugar ali, né? Mas é importante pensar isso, assim, que elas estão ali também nos lugares mais vulneráveis, né? O que dentro da legislação brasileira, por exemplo, seriam áreas de proteção permanente, né? Que nem poderiam ser usadas para produção agrícola. Essas pessoas estão ali por uma contingência histórica, né? Que foi o processo de ocupação dessa região aqui. Então, quando a gente fala em degradação da Pampa, acho que tem que pensar também nesse aspecto interseccional, assim, de como que distribuir responsabilidades, digamos assim, né? E nós conversávamos outro dia sobre o fenômeno assim do agrotóxico, né? E aí quando a Juliana fala do tema das águas, e eu também que pesquiso assim na volta do rio, que é o rio Ibirapuitã, do como isso é impactante, né? Do uso dos venenos, e que, por exemplo, dentro da pecuária isso é menos presente, né? Na agricultura é mais visível, assim. E aí nos territórios onde a agricultura predominou sobre o campo nativo, isso é condicionante da vida das pessoas, né? Eu relatava assim aquele episódio de ir no balneário ali em Dom Pedrito, na beira do Rio Santa Maria, as pessoas não poderiam entrar no rio, porque se entrar no rio vai sair intoxicada, se coçando, com problema de pele, com outros problemas de intoxicação. E aí aquele verãozão danado, 40 e tantos graus, um calorão, todo mundo com a sua cervejinha, né? Mais de roupa à vontade de verão, sentado na beira do Rio Santa Maria, sem poder entrar no rio, né? Então essa questão do agrotóxico nos condiciona a vida. E a gente, digamos assim, se adapta, né? Se adapta a essa condição de vida, porque, em geral, o fator econômico prepondera, né? Ele sempre é mais importante, então a gente não questiona muito, porque pô, né, a lavoura dinamizou a economia, não sei o quê, né? Então é super importante, aí a gente respeita, né? Por mais que todos nós tenhamos que adaptar nossas vidas urbanas, rurais, né? Como um todo, né? Acho que quem está mais perto, assim, sente mais, né? Juliana, como é que foi para ti perceber essa relação com a natureza e tal? Bom, uma das primeiras questões assim que eu coloquei para o seu Olimar, que foi o primeiro contato que eu tive, foi com relação à mineração. Então ali ele já me disse claro, se tiver mineração, os impactos serão catastróficos para a metade sul, catastróficos. Então, sim, isso é uma realidade na Pampa, existe essa questão dos venenos, e essa questão da balneabilidade que a Andrea falou, isso me chama muito a atenção, porque realmente, por exemplo, no lado do Brasil, nós não temos a lagoa balneável, não é aberta, é uma lagoa fechada. E no lado de Rio Branco, a lagoa é aberta, é balneável, é aberta ao público, porém também tem essa questão do veneno. Não tanto como eu vi lá para fora. Quando eu fui para fora, eu vi bastante, senti, inclusive, o cheiro assim, muito forte na lagoa. Na lagoa, não propriamente, mas na estrada que vai até a lagoa, que passa pelas plantações, o cheiro é muito forte. Então, existe uma degradação muito grande do meio ambiente, mas os próprios pescadores nos apontam, ó, lixo aqui a gente não deixa, nós temos todo um cuidado com relação ao que se come, o que se pode botar fora, porque não é para tudo que se usa a água da lagoa, às vezes se usa para, claro, banho se usa, para beber não, só se tiver em alta lagoa para poder, se terminou a água aí tem que tomar mesmo, porque não vão voltar, o pessoal não pode voltar até o barco.
porque isso aí seria 4 horas de desperdício. Então, a pessoa não pode voltar ao barco para pegar uma água potável. Então, bebe a que tem, porque depende daquele horário para pescar. E o que mais? Claro que a monocultura de exploração é prejudicial, porque temos a barragem, que impede a salinização da água, e também impede de outras espécies de peixe entrar, e logo afeta a cadeia de consumo e venda dos pescadores e pescadoras. Então, assim, o próprio Rio Jaguarão, com a extração de areia, que foi assoreando do rio, tanto não tem mais embarcações no rio, né? E a balneabilidade do Rio Jaguarão pelo remanso, porque pro lado de cá não tem, lá de cá, no caso Jaguarão, mas no remanso, que é o lado do Uruguai, muito escassa. Na década de 80, 90, ainda era forte. Mas até do outro lado, quando a gente atravessa a fronteira, próximo à zona dos free shops, no remanso, o turismo afeta muito. O turismo afeta bastante. Existem os comitês, claro, eu tenho olhado um pouco os comitês das bacias, que têm feito um trabalho grande, e até porque envolve os dois países, como eu falei, são águas transfronteiriças, mas essa questão do veneno e do glifosato, dos dejetos também de esgoto, porque Jaguarão não tem um tratamento de esgoto adequado, e acaba que, então, quando tu chega na beira do rio, a gente não se dá conta, até perceber, né, treinar, educar esse olhar, como diz o Ingrid, chega na beira do rio, tem as bocas de lobo que despejam direto esse esgoto para o Rio Jaguarão. Então, assim, são uma série de fatores que eu tenho visto com relação a essa degradação do meio ambiente, é o descenso, né? Uma comunidade de pescadores que depende daquele espaço, daquele lugar para sua subsistência, vai entrar em conflito, digamos assim. Não tem como. Então, é muito frágil. A estrutura capitalista do mercado de monocultura é imensa. É imenso. Os caras gastam, por exemplo, quase 70% da água é consumo das grandes lavouras. E aí essa conta vem para quem? Vem para nós. E quem está pagando a subsistência das lavouras somos nós. Eles têm 70% de consumo, nós gastamos 11% de consumo da água, 10% de consumo, sei lá, das águas. Bah, sim. Complicado, né? E urgente trazer esse tema. E, bah, a gente já tá chegando ao nosso fim, infelizmente, teria muito assunto, mas acredito que a gente vai fazer mais conversas, né? Precisamos. Mas queria fazer uma última pergunta, assim, que eu falo que é um tema para o meu TCC. É um tema que me instiga muito, assim, porque junta a questão da composição e também acho que sobre uma possibilidade de uma epistemologia feminista, assim, dessa construção de conhecimento e como se daria, né? Que é sobre uma linguagem, uma possível, será que existe? Acho que também flerta muito com a questão do eu lírico feminino, né? Que é pensar nesse modo de compor ou no modo de escrever, né? Vocês duas escrevem poesias e tal. De pensar tanto na questão da temática como na forma de se teria uma forma de escrever diferente as mulheres, né? Sim, e falando assim de linguagem, hoje que a gente consegue um pouco questionar essa verdade, esse universo, né? E a linguagem predominante dentro dessa episteme moderna, que é a linguagem científica, que também é apenas mais uma linguagem, né? Ela também tem esse predomínio, né? De uma narrativa, ou de narrativas a partir de um sujeito humano, né, que é considerado. Então, quando a gente fala assim, se pergunta, né, se existem diferentes narrativas para serem feitas, né, primeiro que nós nem considerávamos humanos, né, ou humanos de primeira ordem, esses grupos que são as mulheres, que são, né, negros, indígenas e outras etnias. E, por exemplo, a questão heteronormativa, né? Então, a comunidade LGBTQ+, né? Que
que também não que não tem uma narrativa preponderante, porque é considerado ser humano de segunda ordem, né? Não é considerado, a existência não é considerada importante, válida ou científica, ou, né? E aí isso se reflete também em outras linguagens, na linguagem poética, na linguagem, né, literária, e hoje a gente vê possibilidades de fazer isso. A internet tem nos possibilitado um monte, isso que a gente está fazendo aqui, cada uma do seu lugar, conversando, falando da sua perspectiva, né? Esse é um momento que a gente começa a estourar essas bolhas, né? E colocar as nossas vivências, existências, quando a gente diz vidas negras importam, quando a gente diz que a vida das mulheres importam, quando a gente diz, e elas importam como? Para existir apenas, né? Elas importam para falar de si também, para significar o mundo a partir da sua existência, né? Então, para a pergunta se existe diferença, sim, existe diferença, porque as vivências são outras, né? A vivência no corpo é outra, né? E nós temos complexidades para serem colocadas também. Nós não temos um pensamento simples, que é como sempre foi atribuído, né? Uma vivência simples, uma experiência simplória, né? Então, nós temos experiências complexas de serem administradas, multivariadas, né? Que precisam estar no cenário, né? Então, sim, o nosso pensamento tem que estar colocado, e se as pessoas não entendem, não querem entender, não fazem questão de entender, bom, né? Ele faz parte do jogo, ele está para jogo também, né? Seja do ponto de vista científico, ou literário, ou, né, artístico. E aí corram atrás de entender, ou apreciem, né? Se coloquem nessa posição de apreciar, quando se colocar na posição do outro também, né? Que nós sempre fomos o outro nessa história, então acho que é isso. Às vezes parece que a gente tem que se enquadrar num modelo nessa escrita também, né, de um padrão esperado. E aí, a partir daí, tu já não pode também expandir a tua linguagem ou falar de determinados temas mais profundos com essa, né, com essa profundidade. Bom, bah, eu fiquei viajando, né? Porque eu estou lendo a Conceição Evaristo e é uma literatura de uma potência que não. A construção de metáforas dela, eu realmente nunca tinha lido nada parecido na língua portuguesa. Nunca tinha lido. É assim, ó, para mim supera muitos autores. Eu estou lendo Becos da Memória, e Becos da Memória tem uma construção de metáforas impressionante. Mas o que eu venho pensando sobre a questão da construção poética das mulheres, e principalmente nós aqui da Metade Sul, né? O que eu noto? Eu noto que a literatura feminina, claro, tô investindo a despacio, né, na literatura feminina, porque, claro, o nosso referencial era muito masculino. O meu primeiro referencial de poesia era o Vinícius Moraes. Depois eu fui indo, li tudo que tinha que ler, não, né? Li bastante coisa, assim. E o meu mentor maior foi o Gabriel Garcia Marques, sem sombra de dúvida. E claro, e depois fui para outros autores, né? Mas até chegar a Virginia Woolf, por exemplo, demorei muito tempo. Até chegar a Isabel Allende, demorei muito tempo. Mas chegamos nelas. O que eu tenho notado na literatura feminina quando eu vou ler livros de mulheres? Não só de literatura, mas recentemente li a Angela Davis, li a Djamila, li Bell Hooks, que é fantástica a maneira como ela escreve. Comecei a notar que as mulheres usam pouca pontuação, vírgula principalmente, o que deixa a literatura, ou que deixa a leitura mais vazante, que é uma ideia que eu estou tentando pensar na ideia de uma antropologia vazante. E é um método, ou qualquer coisa que eu estou inventando aí. Que nessa poesia da Daniela Delias, que não tem uma vírgula, nem ponto. E a poesia, e agora eu estava olhando a poesia que eu escrevi recentemente, não tem uma pontuação. O da Marília, que é do Mugido, só tem uma única pontuação, que é o ponto de interrogação.
essa questão, né, do ciclo menstrual, nós vazamos o todo mês, a questão da umidade, das águas, está muito relacionada com a questão feminina, com a questão da mulher, né? Enfim, da mulher, não vou dizer feminina. E creio que a observação, esse sentir pensar que o próprio Arthur Escobar traz, esse sentir pensar as mulheres têm. E aí é por isso que nós conseguimos escrever desta maneira. E por isso que quando tu lê, quando tu volta para a literatura feita por homens, tu vai te dar conta, pô, mas tem um travessão, mas tem essa vírgula, que não precisava ter. Enfim, é uma viagem minha. Não sei se tem não sei se tem algum efeito, mas tenho pensado muito na questão da pontuação. Muito legal, nossa. Muito obrigada, gurias. Foi muito lindo, aprendi bastante, como sempre, quando converso com vocês. E queria pedir para darem um recadinho de despedida para quem está ouvindo e também falarem das suas redes e algum contato, né? Quem quiser seguir esse papo aí. Então, da minha parte também, agradecer, muito legal. Vamos pegar ganchos aí, vamos se enganchar e vamos vazar tudo junto aí nesses papos, né? E quem quiser se somar, então, vamos colocar aí o link das redes. Eu sou professora na Unipampa, né? Então, as pessoas me encontram também via o curso de licenciatura em Educação do Campo, da Unipampa Campus Dom Pedrito. Também, acho que mais fácil via Instagram, que é a rede que eu mais utilizo, que é @AndreaSabrito. Bem, tchau, obrigada, honrada de tudo isso, muito grata. Agradecer, então, a Clarissa pelo convite e agradecer a Andréa por me ensinou tanto. Eu vou ter que ler muita coisa ainda aí e dizer para os ouvintes, né, as ouvintes, que nas minhas redes sociais, eu no Face é Juliana Flor, que recentemente voltei, e no Instagram é Juliana_Flor_Arisa. É isso. Muito obrigada, né? Que espero que curtam o nosso debate e estamos abertos a perguntas, enfim, que possam surgir. Obrigada. Esse foi o terceiro episódio da série Conhecimento das Mulheres do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela sua atenção e pela sua escuta. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com mais pessoas para que essas ideias possam chegar cada vez mais longe. E sigam o Gauchismo Líquido nas redes sociais. Obrigada e até a próxima!